Senhor Deus, que o nosso coração possa te bem dizer a todo momento, a todo instante, quão grandioso tu és, Senhor Deus, quão bom tu és, Pai amado, o quanto nós te amamos, Senhor Deus, exaltamos a ti, Pai. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui diante de Ti, Senhor Deus, recebendo mais uma porção de Ti, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem para falar com a Tua igreja, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Ministre-se nos nossos corações, Senhor Deus. Transforma nossos corações, Senhor Deus. Toca-nos, ó Pai, como nunca fomos tocados na Tua presença, Senhor Deus. Que esse não seja um culto como os outros, mas que seja um culto sobrenatural na Tua presença, Senhor Deus. Um culto onde o Senhor venha nos tocar de uma maneira diferente dos outros, Senhor Deus. Onde o Senhor venha falar de uma forma diferente, Senhor Deus. Onde o Senhor venha tratar em nossas vidas nas áreas diferentes, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha total liberdade, Senhor Deus, neste lugar, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, habitar em cada um que estáis aqui. Que o Senhor venha falar, Senhor Deus, com cada um que estáis aqui, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, adoramos a Tua presença, exaltamos a Tua presença, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, que possamos sair daqui cheios da Tua presença, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, adoramos a Ti. Espírito Santo de Deus, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito através de mim, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, que nada que saia da minha boca seja de mim, mas que saia de Ti, que seja de Ti, Senhor Deus, que seja da parte de Deus. Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, Senhor Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor Deus, que todos que estejam aqui possam entender, Pai, a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor Deus. E assim como tua palavra me tocou, Senhor Deus, que cada um que está aqui possa ser tocado por ela também, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor Deus, adoramos mais uma vez a Ti, Senhor Deus. E, Senhor Deus, nós declaramos todo o nosso amor, o quanto Te amamos e Te exaltamos, Senhor Deus. E eu peço a todos que você possa dar uma salva de palmas para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Gostaria que todos vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Lucas. Lucas capítulo 5, passagem bem conhecida, mas que vocês possam entender o propósito de Deus na vida de vocês, de uma forma diferente daquilo que talvez dentro dessa passagem a gente é acostumado a ouvir. Amém? Todos acharam? Lucas capítulo 5, e diz assim: certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. E ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles, estavam lavando as redes. Jesus entrou no barco de Simão, no caso Pedro, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada.
Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que a rede estava se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram enchendo os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste de mim, pois eu sou pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que havia apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. E eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. Isso é um ponto da mensagem que eu quero trazer para vocês. É um texto bem conhecido por os pescadores estar em alto mar uma noite toda, tentando, e durante a noite toda ele não obteve uma colheita. E no dia seguinte pela manhã, cansado, exausto, Jesus está sobre o mar, passando junto a uma multidão, e Jesus avista os dois barcos, e Jesus vai até um barco e começa a falar da mensagem de Deus para a multidão naquele momento. Começa a falar do amor de Deus, começa a falar das parábolas dele e tudo mais. Mas logo que ele acaba de falar com a multidão, ele pede para Pedro, que no texto ainda é Simão, para entrar no barco e levar ele até o lugar mais fundo do mar ou da lagoa onde eles estavam. E naquele momento, Pedro fala para o mestre: Senhor, a gente já ficou a noite toda pescando, a gente ficou a noite toda tentando, jogando a rede para lá, jogando a rede para cá, e a gente ia para o outro lado e nada. Mas já que é o Senhor que está falando, eu vou. Mesmo desacreditando, ele foi por obediência. E quando chegou no mar, quando lançou a rede, o que aconteceu? Um milagre. Naquele momento, os discípulos ficaram admirados, porque ficaram a noite toda, a madrugada toda, e pescaram nada pescaram. E naquele momento Jesus estava no barco junto com eles e mandou jogar redes, e foi tanto peixe, que eles não aguentavam com tanto peixe, tiveram que pedir ajuda. E no barco deles não cabia, eles teve que pôr em outro barco. E mesmo assim o barco ainda quase afunda de tanto peixe que eles escolheram. E naquele momento, Simão Pedro se coloca diante de Deus, pede perdão, fala que não é digno. E naquele momento, Jesus olha para ele e fala: a partir de hoje, você não é pescador, você não é mais pescador de peixe, mas de gente, de vida, de alma. Esse é um ponto da mensagem que eu quero trazer para vocês. Eu quero que vocês entendam que o propósito de Deus vai muito além da quantidade de peixes. Vai muito além da quantidade de peixes que eles pegaram naquele momento. Eu quero que vocês agora abram a Bíblia no livro de João. É outro texto bem conhecido. Capítulo 6. Livro de João, capítulo
capítulo 6. Capítulo de João 6, ele fala sobre a primeira multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Amém? E no texto diz assim, eu vou ler do 1 ao 13. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. E ele subiu o monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse Felipe, onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Isso Jesus falando. Felipe respondeu assim, para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, o André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, digam a todos que se assentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. E em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e o repartiu com todos. E fez o mesmo com seus peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, eles disse ao discípulo, recolha os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Amém? É outro texto bem conhecido, onde naquele momento Jesus estava passando, havia uma multidão também ansioso para ver os milagres de Jesus, ouvir a palavra de Jesus, ouvir as parábolas de Jesus naquele momento. E havia uma multidão. Assim como no primeiro capítulo que a gente leu em Lucas, havia uma multidão. No segundo que a gente leu em João, havia uma multidão. No primeiro, havia os discípulos. No segundo, havia os discípulos também. No primeiro, Jesus fez o milagre da multiplicação, os peixes, onde jogou a rede, onde eles, pescadores, não conseguiram nada. Quando Jesus ordenou uma palavra, eles teve uma superabundância. No segundo texto, uma multidão de quase 5.000 pessoas. E o que tem somente naquele momento, 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Como que alimenta uma multidão de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos? É isso que os discípulos naquele momento estavam pensando. Assim, quando Jesus falou para Simão Pedro lançar a rede de novo, Pedro fala para ele, mas mestre, eu fiquei a noite toda, vou ter que jogar de novo, vou ter que voltar lá de novo. Nem os discípulos naquele momento estavam acreditando ou enxergando o verdadeiro propósito que Deus tinha para eles. E não é muito diferente comigo, não é muito diferente com você. Não é muito diferente, porque às vezes a gente tem que primeiro ver para depois crer. Era mais ou menos o que os discípulos naquele momento tentavam enxergar. Eles queriam ver o milagre primeiro, mas não queriam crer. Enquanto naquele momento Jesus pedia para crer e obedecer. Essa foi a fala de Simão Pedro no capítulo de Lucas 5. Eu vou por obediência. Foi isso que ele falou.
que há em comum nesses dois contextos? Neles, Jesus está presente, os discípulos estão presentes, a multidão está presente e o milagre esteve presente naqueles momentos. Mas se a gente for ler dessa forma, o que a gente vai enxergar como um milagre naquele momento? Os peixes. Em João 6, o que a gente vai enxergar naquele momento como um milagre da parte de Deus? 5 pães, os 2 peixinhos, que ele fez a multiplicação. E além da multiplicação daquilo que Deus fez, Deus ainda pediu para recolher tudo aquilo que sobrou. E tudo aquilo que sobrou ainda deu 12 cestos. Como que pode? Com 5 pães e 2 peixinhos. Como que pode tudo isso acontecer? E meditando na palavra de Deus, pedindo para Deus aquilo que, algo do céu, para que o Senhor possa ministrar no meu coração, que eu possa trazer para vocês. E Lucas 5, a gente tem os peixes. E João 6, a gente tem os pão. Temos pão, 5 pães e 2 peixinhos. O que representa 5 pães e 2 peixinhos? Naquele momento, buscando da parte de Deus a palavra reveladora, Deus me traz pão com uma palavra de vida eterna. Quero que vocês prestem atenção para vocês entenderem qual era o verdadeiro propósito. O verdadeiro propósito, talvez, para a multidão seja a multiplicação, um milagre. O alimento dos peixes, dos 5 pães e 2 peixinhos. Talvez para a multidão que está à procura do milagre de Deus, entender isso como propósito, como um milagre. Mas na verdade o que Jesus estava ensinando era totalmente outra coisa. E eu já vou chegar lá para vocês entenderem. Então, o pão representando a palavra de Deus, fonte de água viva. O pão representando aquilo que nos traz cura, restauração e vida com Deus. E os peixes. Os peixes nos traz eu e você e os discípulos. Eu, você e os discípulos. No entanto, Simão Pedro era pescador de peixe. E depois ele virou um ganhador de vidas, de alma. Pescador de gente. Então, o contexto da palavra traz uma palavra reveladora dentro desses 2 elementos. Do pão, que é a palavra de Deus revelada, e naquele momento os peixes, representando eu, você e os discípulos. Que até naquele momento os discípulos tinham que ver para crer. Ele tinha que ver para crer o milagre. E o propósito de Deus, enquanto a multidão achava que eram os pães, enquanto a multidão achava que o milagre de Deus era aquilo que ele estava fazendo com a multiplicação, em outro capítulo, em outro livro de Atos, é totalmente diferente. Eu entendo que naquele momento, quando Jesus estava falando com os discípulos dele, Jesus estava ensinando aquilo que ele próprio estava fazendo. Naquele momento onde Jesus estava com os seus discípulos, no entanto, no capítulo 5 de Lucas, o título que está na minha Bíblia, ele fala que é os primeiros discípulos a serem escolhidos. Naquele momento. Eu acredito muito que naquele momento, quando Jesus falou para Simão Pedro voltar para o barco, ir ao local mais profundo e lançar novamente a rede, ele não estava simplesmente querendo alimentar uma multidão, mas ele estava ensinando a como pescar realmente, a crer naquilo que o Senhor tem para mim e para você. Ele estava discipulando naquele momento. Ele estava discipulando. E no livro de Lucas, foram tantos peixes, grave isso, foram tantos peixes que eles pegaram, que
eles tiveram que pedir ajuda aos seus companheiros. E na vez de encher um barco, eles encheram 2. E Jesus em seguida, no livro de João 6, da mesma forma que está com a multidão, que estão com os discípulos com ele, naquele momento que ele faz um milagre de 5 pães e 2 peixinhos, naquele momento eles estavam discipulando os seus discípulos. Jesus estava discipulando. Ele estava discipulando, mas de que forma discipulando? Talvez naquele momento os discípulos não estavam entendendo realmente o que estava acontecendo, o que Jesus queria naquele momento. Mas Jesus estava com a multidão. Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus já sabia o que ia fazer. Os discípulos não estavam entendendo porque o que eles queriam ver era algo natural. Mas o que Jesus estava fazendo era algo sobrenatural. Porque naquele momento eles estavam desesperados porque não sabia como ia alimentar uma multidão. Mas Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus já sabia o que ia fazer. Mas naquele momento ele estava discipulando. E eles queriam que os seus discípulos crerem no milagre de Deus. Não só quando você vê o milagre de Deus. A gente não crê quando a gente vê. A gente crê quando a gente não crê. A gente manifesta a nossa fé naquilo que a gente não consegue ver. A gente não consegue enxergar. Aí onde você exerce sua fé. É a convicção das coisas que eu não imagino, não consigo ver. É assim que exercemos a nossa fé. Não nas coisas naturais daqui da terra, daquilo que enxergamos, mas nas coisas sobrenaturais que ainda não enxergamos. E eu vou para o livro de Atos e vocês vão entender de que forma Jesus estava discipulando os seus discípulos. De que forma Jesus naquele momento usou a pesca e usou os 5 pães e 2 peixinhos para discipular seus discípulos. Para eles entenderem que tudo que vem da parte de Deus é algo sobrenatural, é algo imaginário, é algo surpreendente. Eu quero que vocês abram no livro de Atos, capítulo 4. Só para vocês entenderem o que tem a ver a multiplicação dos peixes. O que tem a ver Jesus fazendo um milagre de 5 pães e 2 peixinhos. O que tem a ver isso com o discipulado? O que isso tem a ver com Jesus ministrar ou ensinar na vida dos seus discípulos? Amém? Atos 4. Do 1 ao 4, vamos lá. Pedro e João ainda estavam falando ao povo. Quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os 2 apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. E então prenderam os 2 e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas ouviram a mensagem e creram. E os homens que creram foram mais ou menos 5.000. 5.000 pessoas que creram e aceitaram e ouviram a palavra de Deus naquele momento. Aí é o ponto onde eu quero que vocês entendam. É engraçado que quando Jesus estava
alimentando a multidão, os 5 pães e 2 peixinhos, havia quantas pessoas? 5.000 também. 5.000 também. E quando os discípulos estavam tentando pescar, passaram a noite toda e não conseguiram nada, e voltaram de mão vazia. E quando Jesus estava com ele no barco, pediu para ir para o lugar mais profundo e lançar novamente a rede, a colheita foi tanta que eles pediram ajuda para seus companheiros. Como se não bastasse ajuda, um barco não deu conta, tem que ser 2. E as redes quase se arrebentaram e o barco quase afundou. E ainda chuto para vocês, ouso dizer ainda, não sei quantas toneladas ali, 5.000, sei lá, 5 toneladas, não sei. Sei que a proporção foi grande. Foi muito grande a proporção da colheita. E Jesus alimentou 5.000 pessoas. E o engraçado é que quando Jesus sobe até o Pai, Pedro e João dão continuidade junto com os outros discípulos. E em Atos 4, o engraçado é que naquele momento eles estão falando da ressurreição de Jesus. E para quantas pessoas eles estavam falando? 5.000 pessoas também. Por isso que naquele momento eu estou dizendo para vocês que o milagre não era somente os peixes. O milagre não era somente alimentar uma multidão, mas o verdadeiro propósito era ensinar os seus discípulos a ser ganhadores de alma. De alma. O maior propósito nesses dois contextos, talvez para a multidão, seja ser alimentado, ou a quantidade de peixe que foi pego. Mas naquele momento, os discípulos, por mais que naquele momento eles não estejam vendo, Jesus estava preparando eles para uma grande colheita, um grande avivamento. Esse avivamento se trata de mim e de você, de pessoas. E hoje, o que Deus quer te tornar é um pescador de almas, de vidas. Ele quer que você deixe de ser um pescador de peixe e se torne um pescador de gente. Ele quer que você entenda isso, que naquele momento ele discipulou os discípulos dessa forma. Dessa forma, às vezes a gente quer enxergar aquilo que a gente faz que é grandioso pra gente, né? Naquele momento era grandioso pro povo que estava lá ao redor dele, a multidão, a quantidade de peixe que via. Como 5 pães e 2 peixinhos poderia se tornar ou alimentar 5.000 pessoas. E além de alimentar 5.000 pessoas, ainda Jesus naquele momento pede para recolher o que sobrou, ainda sobra 12 cestos ainda. É um negócio muito louco da parte de Deus. É muito louco e imaginário da parte de Deus. E hoje Deus quer que você saia do natural que a gente vive diante de Deus, que a gente viva realmente o sobrenatural na parte de Deus, que a gente seja um pescador. Nada da parte de Deus em nossa vida por acaso. Não foi por acaso que Jesus pediu para Pedro, naquele momento, ele está no barco junto com ele, lançar a rede novamente. Não foi por acaso. Não foi por acaso que naquele momento onde só tinha 5 pães e 2 peixinhos, que Jesus falou, fala para a multidão se assentar, se organizar aí, que a gente vai alimentar. Não foi por acaso, não. Não foi. Deus quer tirar de você o que é de natural, para que você viva um sobrenatural da parte de Deus, para que você viva algo semelhante ou maior do que aquilo que os discípulos de Jesus viveu. Eu falo para vocês, busque de Deus aquilo que Ele tem para você. Busque de Deus aquilo que Ele tem para você. Não escolha ser simplesmente um pescador. Mas assim como Pedro, escolha ser um pescador de gente.
E assim como Jesus naquele momento, os 5 pães e 2 peixinhos alimentou a multidão, em Atos, quem estava lá? Pedro e João, alimentando uma multidão, não alimentando de uma maneira física, mas de uma maneira espiritual, alimentando da palavra de Deus, do pão da vida. E aquela multidão a gente enxergava como peixes, né? Só para vocês entenderem. Deus tem grandes coisas na vida de cada um de nós. Deus tem. O chamado de Deus não é privilégio meu. Não é privilégio meu estar aqui. Talvez a diferença de eu estar aqui, pode ser que eu entendi qual é o meu chamado e qual é o meu propósito em Deus. Talvez ainda estejamos dispersos para aquilo que Deus quer para a gente. E aquilo que Deus quer fazer sobre nossas vidas. Precisamos acordar na presença de Deus. Precisamos acordar, vivenciar o milagre de Deus. Deus quer fazer você pescador de multidões. Deus quer te levar a lugares grandiosos para falar do amor de Deus. E naquele momento onde eles estavam em Atos 4, a Bíblia fala que eles estavam falando da ressurreição de Jesus Cristo. Eu até posso pensar que naquele momento ele estava falando sobre João 3,16, ressurreição. Estava falando de João 3,16, que Jesus, Deus deu o seu primogênito, não para nos julgar, mas para nos salvar, então tudo isso. Estava falando do amor de Deus. Às vezes a gente tem dificuldade porque a gente quer complicar a palavra de Deus. Mas naquele momento João e Pedro, eles estavam falando somente do amor de Deus, da ressurreição de Deus, daquilo que eles viram naquele momento, dos milagres que presenciou diante da presença de Deus, de Jesus naquele momento. Ele estava pregando tão simples. E na simplicidade do evangelho que ele estava pregando, da ressurreição de Jesus, 5.000 pessoas creram naquilo que eles estavam falando. 5.000 pessoas que creram que eles estavam falando. O texto não deixa claro quantas pessoas exatamente tinha, mas deixa claro que 5.000 creram no que eles estavam falando. E tem outros textos de Atos também que falam enquanto eles estavam pregando, 3.000 foram batizados com o Espírito Santo. Você tem noção da dimensão de tudo isso? Você tem noção do que Deus quer para você? Deus, ele veio só com um propósito, gente. Ele veio para nos ensinar, para nos discipular. O milagre dos pães, dos peixes, não foi para mostrar que ele é poderoso ou que ele pode, mas era para ensinar naquele momento os seus discípulos a ser ganhadores. Que o maior propósito daquele momento era vidas, era almas, era falar do amor de Deus, alcançar o amor de Deus, multiplicar, fazer o ID, para que todos nós possamos estar aqui compartilhando também da mensagem da ressurreição de Cristo, do amor de Cristo, daquilo que Deus fez. Seja desejoso pela presença de Deus. Ame a presença de Deus. Ame a presença de Deus. Mesmo se tiver pecado, busque a presença de Deus. Busque. Porque é buscando a presença de Deus que as nossas feridas serão curadas, que o nosso caráter vai ser restaurado, que a nossa vida vai ser transformada. É buscando a presença de Deus. Pedro mesmo, diante de Jesus, Senhor, saí do mar, vou ter que voltar de novo. Felipe,
Jesus, eu preciso de 200 moedas de prata para alimentar toda essa multidão. Tudo isso. O que Deus tem para cada um de nós é muito grandioso, poderoso para nossas vidas. Só que precisamos mergulhar, se aprofundar, se relacionar, buscar mais a presença de Deus, para que tudo isso seja algo verdadeiro nas nossas vidas, que a gente possa viver realmente aquilo que Deus tem para nossas vidas, que a gente não possa ficar vivendo só de palavras, né? Porque às vezes vem os profetas e falam algo para nós e a gente se enche todo, né? Ah, Deus tem um grande propósito na sua vida, só que os anos passam, os dias passam, anos e anos, e nada acontece nas nossas vidas. Mas a culpa é de quem? A palavra foi liberada, não foi? A palavra foi liberada. Mas e o anseio de querer viver aquilo que realmente Deus quer? De quem que é? Deus anseia para que a gente viva aquilo que Ele tem para nós. Mas também precisamos anseiar aquilo que Ele tem para nós. Precisamos desejar coisas do reino de Deus. Precisamos buscar mais do reino de Deus. Ontem eu estava até orando. E dentro da minha oração eu peguei algo que até me chamou a atenção. Porque diante de Deus, pedindo perdão para o Senhor por tudo aquilo que no dia a dia a gente comete. A gente às vezes fala besteira, às vezes nosso temperamento, a alma fala um pouco mais alto. E uma das coisas que eu pedi perdão para o Senhor foi perdão por gastar muito mais tempo pecando do que me santificando. Eu passo muito mais tempo alienado às coisas do mundo e muitas das vezes pecando do que buscando e me santificando na presença de Deus. E depois de um tempo que eu caí na real daquilo que eu estava orando, e é uma verdade, isso eu falo na minha vida, e cada um possa se examinar a si mesmo, a cada um de vocês, mas aquilo para mim foi forte. Foi forte. A gente perde muito mais tempo com qualquer coisa do mundo, pecando, mesmo conhecendo a palavra, do que santificando. A gente gasta tão pouco tempo na presença de Deus, e a gente gasta muito dos nossos tempos fora. E por isso a gente não vive aquilo que Deus tem para nossas vidas. E por esse motivo que a nossa dificuldade de ouvir a voz de Deus. Porque tudo que alimentamos alimenta a nossa alma, alimenta aquilo que é fruto da minha carne, do meu desejo, não do Espírito. E para as coisas de Deus acontecerem na nossa vida, a gente tem que agir de uma maneira sobrenatural. A gente tem que muito mais nos santificar e buscar da parte de Deus para que as coisas aconteçam. E para que possamos realmente ouvir a voz de Deus. Desta forma. Se não for dessa forma, não há outra maneira. Não há. Não há. A gente pode fazer tudo lindo e maravilhoso para o homem, mas para Deus não. Até porque Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sonda nosso coração. Ele sabe até onde vai nossa sinceridade com Ele. A gente às vezes tenta até nos enganar, achando que está fazendo tudo lindo e maravilhoso, mas Ele conhece o nosso coração. E às vezes muitas coisas não acontecem porque Ele sabe que no fundo, a gente quer chamar a atenção de A ou de B, não dele. Às vezes Deus, Ele faz um milagre, mas a gente quer ser protagonista do milagre. Por liberar uma palavra, eu fiz um milagre. Não através
através de mim acontecer um milagre. A gente quer tirar o protagonismo de Jesus, do Evangelho de Jesus. Ele é o autor da vida. Ele é o responsável por estarmos aqui. Ele é o responsável por sentir o amor dele, por sentir todo, é por ele. O preço que ele pagou por nós foi com vida. O preço que ele pede para nós é por obediência. E mesmo assim, conseguimos desobedecer, conseguimos duvidar da presença de Deus, de tudo aquilo que ele faz sobre nossas vidas. Hoje Deus quer transformar o pensamento de cada um que estás aqui. Você pode pensar que não é capaz, que você não tem estudo, você mal sabe ler. Você pode pensar. Você pode pensar tudo isso. Mas Deus, ele te enxerga totalmente diferente. Eu duvido que quando Jesus, naquele momento que viu ali Pedro ali, eu duvido que ele viu como um pescador. Ele já viu um propósito na vida daquele cara. Ele já viu um propósito de um ganhador de vidas, um cara que anseia, um cara que vai dar tapas, se falar de mal de Jesus, ele vai lá e vai arrebentar também, vai falar do nome de Jesus. Você pode olhar para você segundo aquilo que o homem fala. Mas hoje eu digo para você, tampa os ouvidos para aquilo que o homem fala e abra os ouvidos, seus olhos para aquilo que Deus fala com você. Deus, ele quer tornar você um pescador de gente, de alma, de vida. Deus quer transformar a sua vida no propósito daquilo que ele tem para você. A gente não vem para a igreja somente para ministrar um louvor, ministrar uma dança, ministrar uma palavra. Não vem. A gente vem para a igreja para se alimentar, assim como os discípulos foram alimentados. E quando chegou a partida de Jesus para estar ao lado do Pai, os discípulos, eles deram continuidade. E hoje eu e você temos que dar continuidade ao chamado de Deus. Ao chamado de Deus. Não tenha medo daquilo que Deus tem para você. Não tenha. Eu já tive medo. É assustador. Não digo assustador, mas é uma responsabilidade. É uma responsabilidade grande. Mas ao mesmo tempo, hoje, eu enxergo de uma maneira diferente. Que a minha única responsabilidade é estar em comunhão com Cristo. Porque de quem é os dons? De quem é os frutos? Quem faz? Não é Ele. É Ele. Não sou eu. Não sou eu. É Ele que faz. Então a minha responsabilidade é estar em comunhão com Ele. Estar disponível para aquilo que Ele quer fazer. Essa é a minha responsabilidade. Minha responsabilidade é essa. Claro que se você puder estudar, fazer um curso de teologia, isso é de alcance de cada um. Mas a palavra de Deus se renova a cada dia. Essa palavra eu já ouvi diversas vezes, mas eu nunca parei para imaginar que naquele momento onde Jesus estava lá no barco com Pedro, e quando lança a rede, talvez podia ter a ver quando no livro de João os discípulos estavam com Jesus e naquele momento eles estavam alimentando uma multidão, 5.000 pessoas. Nunca ia imaginar que em Atos 4, Pedro e João, eles estavam alimentando 5.000 pessoas através da palavra de Deus. Naquele momento, talvez para eles, os discípulos, 5 pães e 2 peixinhos, foi só foi simbolizando aquilo que Deus queria para eles.
fazendo entender que eles seriam pescadores de alma, fazendo eles entender que o chamado dele não era estar ali pescando peixe, mas pescando gente, alimentando uma multidão. Esse era o principal propósito de Deus com seus discípulos. A multidão vai enxergar aquilo que Deus fez. A multidão vai enxergar lá a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. A multidão vai, mas aqueles que querem seguir realmente o seu chamado vão enxergar de uma maneira totalmente sobrenatural. Totalmente. Vai enxergar coisas inacreditáveis da parte de Deus. Às vezes tem milagres que a gente vê ou escuta as pessoas falar que às vezes a gente fica, nossa, sério? A gente não viu, por isso que a gente fica meio com um tom de afirmação mais duvidoso, né? Sério? Nossa, caramba. Mas é um tom meio duvidoso, mas porque a gente não viu. Era a mesma coisa nos 2 primeiros textos. Volta e joga a rede. De novo, eu passei a noite toda lá, vou ter que jogar a rede. Obedece, filho. E depois Felipe, Senhor, preciso de 200 moedas, no mínimo, para alimentar 5.000 pessoas naquele momento. E tudo planejado. Jesus já estava tudo planejado, já tem sua vida toda desenhada, já sabe qual é seu propósito. Você só precisa entender aquilo que Deus quer. Só precisa entender o que você quer. Deus já sabe o que tem para você. Deus já planejou tudo. Eu já falei isso uma vez aqui, eu repito dizer. Agora, quando você entender, começar a buscar da parte de Deus, começar a vivenciar, aí você vai ver que de tudo que você viveu até agora, nem se compara do que você ainda vai viver diante de Deus. Nem se compara. Duvido que Pedro, naquele momento, iria se imaginar ministrando para 5.000 pessoas. Duvido. E ministrando para essa quantidade de pessoas, e 3.000 foram batizadas com o Espírito Santo de Deus. Imagina só, que loucura. Que loucura, mano. Que loucura. Se eu já fico meio vergonhoso, já fico com as pernas tremendo, já fico dando dor de barriga, se a igreja está meio cheia, imagine para 5.000 pessoas. E hoje tem aparelho de som, hoje tem tudo isso, né? A gente precisa nem imagine eles naquele tempo lá, como que eles ministravam para esse tanto de pessoa. Imagina o gargalo deles naquele tempo. Quando você quer viver o propósito de Deus, Deus fala coisas sobrenaturais que você nem acredita. Deus faz coisas sobrenaturais que vocês nem acreditam. Você faz coisas através do seu posicionamento que depois você para pensar e você fala, nossa, nem eu acreditava que eu fiz isso. Claro que não é você. Você é um instrumento da parte de Deus. Mas você para pensar depois, raciocinar, falar, nossa. E como eu falo para vocês, não tem nada que compre uma vida salva. Não tem nada, não tem dinheiro no mundo. Quando você vê a alegria da pessoa, quando você é a pessoa testemunhando uma palavra que você deu, uma palavra de salvação, quando você vê uma pessoa te abraçando e fala, obrigado pela palavra, não tem nada que compre isso. Não tem nada que compre isso. Então não se apegue àquilo que o mundo se diz de você, aquilo que o homem se diz de você. Não se apegue a isso. Ignore tudo isso e comece a abrir os olhos para aquilo que Deus tem para você. O que Deus tem para mim é grandioso. O que Deus tem para você é grandioso também. Eu não sou privilegiado por estar aqui. Quem dança não é privilegiado porque dança. Quem louva aqui não é privilegiado porque louva. Nada disso. Apenas são ferramentas para falar do Evangelho de Deus. Mas o mesmo propósito que eu tenho, você tem. Que é falar do amor de Deus. Que é fazer o ID. É isso que Jesus entende. É isso que Jesus quer que nos entenda.
Só que a gente perde tempo em teoria da prosperidade, a gente perde tempo em um monte de coisa. E a gente não perde o tempo buscando o amor de Deus, onde é o que mais a gente precisa. É o refúgio na palavra de Deus. É da onde vem o nosso socorro. Mas não, a gente prefere fazer um monte de estudo, pegar um monte de texto picado na Bíblia e falar da teoria da prosperidade, porque eu tenho que ter uma vida financeira boa para dizer que Deus faz na minha vida, que Deus é na minha vida. Aonde que no contexto aqui está escrito isso? Aonde? Uma vez eu ministrei que, a última vez, sobre a arca, estava em Obed-Edom, ficou 3 meses, e ele foi abençoado esses 3 meses que esteja lá. E falei que a prosperidade é estar diante de Deus. É isso que vai trazer prosperidade para você. Porque é assim que a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. É buscando o reino de Deus que as demais coisas serão acrescentadas sobre nossas vidas. Mas dessa forma, 5.000 pessoas, não tinha nada para alimentar, mas tinha Jesus naquele momento. E Jesus multiplicou, e além de multiplicar, sobrou. Talvez o que parece não ter nada, tem mais. Já viu aquele negócio que menos é mais? Com Jesus é assim, menos é mais. Parece que você não tem nada, mas com Jesus de uma hora para outra você tem tudo. É dessa forma com Jesus. Com Jesus não é mais e menos, é menos e mais. É menos de você e mais dele. É dessa forma. Naquele momento, Jesus, nesses 2 contextos, eu acredito muito que ele discipulou os seus discípulos dessa forma, mostrando como alcançar vidas. Dessa forma, os 5 pães e 2 peixinhos, Jesus mostrou para os seus discípulos que eles foram escolhidos para anunciar o Evangelho de Deus. Eles foram escolhidos para passar a mensagem da cruz. Eles foram escolhidos. Eles foram. Se você estudar os temperamentos de cada discípulo, você vai ver que talvez você se identifique com algum discípulo. Porque não eram pessoas santas também. Às vezes as pessoas pecavam, se exaltavam também, igual eu e você. Mas eram pessoas que não renunciavam o amor de Deus, que brigavam pelo amor de Deus, que anunciavam a mensagem de Deus. Menos Judas, né? Mas tudo bem. Vocês entenderam? Qual era o verdadeiro propósito naquele momento? Ou qual é o verdadeiro propósito neste momento com essa palavra? O que Jesus quer de você é que você entenda o chamado dele, independente de quem você é, independente de você é bom ou ruim, se você fez uma coisa boa ou ruim hoje, independente. Ele não veio para nos julgar, ele veio para nos salvar. Ele vai nos julgar quando ele voltar, e quando ele não voltar, há tempo para que possamos fazer dia após dias o dia da nossa salvação, e dias após dias caminhar com Deus e aquilo que ele tem sobre nossas vidas. Amém? Então se apegue com Deus, se santifique mais, se santifique mais. Quando eu estava orando e percebi que eu falei isso, parei, isso quase 3 da manhã, quase 4 horas da manhã, quase 4 horas da manhã. E assim, quando você está na presença de Deus, cansaço, sono, o que você tiver, some, porque é tão gostoso estar na presença de Deus que você esquece de todo mundo
mundo, pessoas e mundo que está ao seu redor. Você esquece. Porque é maravilhoso estar na presença de Deus. Estar diante de Deus. Mesmo quando a gente peca e a gente se coloca diante do Senhor, é gostoso. Porque vem aquela correção com amor, com carinho. Ele não está para julgar você. Ele não veio para julgar, mas veio para salvar. E além de salvar, Ele quer fazer de você discípulo dele. Quer fazer de você um discípulo dele. Então viva o sobrenatural de Deus. Viva aquilo que Deus tem para você. Viva o que Deus tem. Viva aquilo que Deus quer para você. Se eu pudesse, já falei até para Deus, se eu pudesse abrir mão de tudo que eu tenho para viver para Ele, eu fazia. Só que no momento não posso. Mas um dia eu espero poder somente fazer as coisas de Deus. Somente viver para Deus. Hoje tenho família, trabalhar, tem que dar o sustento. Deus sabe de todas as coisas. Mas mesmo assim, Deus foi tão bom, misericordioso, que o tempo de trabalho que Deus me deu, tem um tempo ainda suficiente para buscar Deus e ficar na casa do Senhor. E quando se preocupamos com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as nossas coisas. Deus se preocupa com as nossas coisas. Deus se preocupa. Então hoje, que vocês saiam com um pensamento totalmente diferente daquilo que Deus tem para você, ou daquilo que você acha que você é para Deus. Não só se acostume a ficar sentado, mas se habitue a querer fazer algo para Deus. E eu não estou falando só fazer aqui na igreja, não é só na igreja. Quando eu falo isso em todos os lugares que a gente está, onde a gente estiver, a oportunidade que você tiver de falar de Deus, fale. Ah, mas não tem oportunidade. No meu trabalho é difícil falar de Deus, porque todo mundo lá trabalha de segunda a sexta, muitos têm um bom salário, né? Final de semana, quase todos os finais de semana saem, vão para tal lugar, então fica difícil por conta de eles têm uma qualidade de vida, é como eles falam. Mas o que adianta ter uma qualidade de vida aqui na terra se depois, quando Jesus voltar, a minha qualidade de vida, a sua qualidade de vida vai estar com Ele? É estar com Ele. Porque tudo que está aqui neste mundo não nos pertence mais. A gente busca o melhor dessa terra. A gente busca querer viver o melhor que essa terra ainda proporciona pra gente. Mas o nosso propósito não é esse. Nosso propósito é anunciar o Evangelho, é falar do amor do Evangelho, é falar da ressurreição de Deus, salvar vidas, e quando Ele voltar, a gente está com Ele, uma vida eterna. E é uma vida onde não haverá dor, sofrimento, uma vida que não haverá depressão, não haverá nada, mas somente a alegria de buscá-lo e adorá-lo. Sem placa de igreja, sem um monte de teoria, sem fulano de tal achar que é melhor, nada. Só buscando e adorando ao Senhor, falando quanto Ele é lindo, maravilhoso, que Ele é santo. Esse é o propósito. Busque o que essa terra te proporciona, busque, mas não esqueça de Deus. E mesmo quando aquilo que Deus te der, não esqueça de Deus, porque muita gente pede, e quando Deus dá, o que faz? Esquece de Deus, some, povo ingrato. Quantas pessoas têm dificuldade de vir por causa de trabalho, horário de trabalho, aí pede para o Senhor abrir uma porta, para o Senhor abençoar, aí quando o Senhor abençoa, quando tem oportunidade, o que faz na oportunidade? Tem a vez de vir para a igreja e agradecer? Não. Vai para qualquer outro lugar, menos para a igreja agradecer ao Senhor. Infelizmente. Aí no
momento que Jesus voltar, ele vai julgar-nos. Aí ele vai. Mas enquanto ele não volta, ainda há tempo de buscar o Senhor. Ainda há tempo de querer viver o chamado de Deus sobre nossas vidas. Ainda há tempo de aprender mais da parte de Deus. Ainda há tempo. Ainda está tempo. Na crucificação de Jesus, tinha 2 ladrões. E um fala o que para ele? Lembra-te de mim. Pede para lembrar dele. Um fala que ele não é que eles eram merecedores, mas Jesus não. Quanto tempo de vida ele tinha ali naquele momento? E mesmo naquele momento, parecia ser tão pouco naquele momento, vendo Jesus. Naquele momento, Jesus encontrou um coração arrependido naquele momento. Naquele momento ainda Jesus encontrou. Mesmo o cara sendo pecador, mesmo talvez o cara ter roubado, matado, naquele momento Jesus conseguiu encontrar uma sinceridade no coração daquele ladrão. E por que não na minha vida e na vida de vocês? Por que nos crucificar nós mesmos por nossos erros e nossos pecados, se o próprio Jesus não nos crucifica? Por quê? Por que colocar tanto empecilho naquilo que Deus tem pra gente? Se o próprio Deus ele não põe empecilhos, ele só pede a transformação de caráter. Talvez esse seja o maior empecilho, porque ser forjado por Jesus, vou te falar, viu? Mas também quando você entender, você vai ver que Deus vai fazer através da vida de vocês. Então que hoje vocês entendam tudo isso. Que Deus é bom, que Ele tem grandes coisas para você, que você não é um pescador de peixe, mas um pescador de almas, que a história que Jesus tem para você é grandiosa, que vocês entendam que o que o homem fala a seu respeito não vale nada. Não vale nada, porque a gente vai encontrar muitas pessoas que vai nos maltratar, que vai nos julgar, que vai falar mal da gente, seja dentro da igreja, seja dentro da família, seja onde for. Sempre vai aparecer um para querer derrubar a gente, para querer que a gente não flua aquilo que Deus tem sobre nossas vidas. Sempre vai ter um. Mas é aí que eu falo para vocês. Assim como Pedro voltou lá para o mar, mesmo desacreditado, falou: Senhor, eu fiquei a noite toda lá e vou ter que voltar. Mas na mesma hora ele fala: eu vou por obediência. Seja obediente a Deus. Seja obediente a Deus. Mesmo você se achando talvez o maior pecador do mundo, seja obediente a Deus e não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus. A nossa responsabilidade é estar próximo de Deus. A gente viver um chamado de excelência, a gente tem que estar próximo de Deus. Próximo. Somente isso. Porque na proximidade que Ele vai nos corrigir. É na proximidade que a gente vai saber o que Ele quer. É na proximidade que a gente vai entender o propósito de Deus. É no relacionamento com Deus. É caminhando com Deus. Através de nós, Deus vai operar nossos milagres também. É a nossa busca ao Senhor que vai fazer não só uma multidão, mas os meus familiares, a minha parentela também, entender que Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. E da mesma forma que João e Pedro pegaram ali em Atos e 5 mil pessoas creram no testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, da mesma forma que a gente abrir a boca, as pessoas vão crer também. Eles vão crer
aceitar. Da mesma forma, eles não são privilegiados e eu não sou privilegiado. O Espírito Santo de Deus que habita em nós é para todos, aqueles que querem buscar. Para todos, sem exceção. Então não tenha medo do seu chamado, não tenha medo daquilo que Deus tem para você. Eu falei que eu tive medo, mas o meu medo nunca me afastou de Deus. Pelo contrário, o meu medo, talvez com o tempo, expondo para Deus, Deus foi trabalhando. Talvez hoje eu possa vir aqui e falar tranquilo, gaguejando um pouco menos, mas há muito tempo atrás, minha mão ficava tremendo com o microfone na mão. Ficava tremendo. Há um tempo atrás, falar e ministrar, dava uma dor de barriga que eu vou te falar, viu? Talvez há tempos atrás, eu olhava para mim hoje, eu não sou capaz. Mas tempos atrás eu entendia que para mim, viver o chamado de Deus, eu tinha que estudar, tinha que fazer um monte de teoria. Eu tenho que estudar, a palavra é de Deus, está aqui, ó. Isso eu tenho que estudar, tenho que buscar. Mas eu tinha que fazer qualquer outra coisa para estar aqui. Mas hoje eu entendo, como eu estou falando para vocês, nossa responsabilidade é relacionamento com Deus. Dentro do nosso relacionamento com Deus, falando com Deus, expondo as nossas dificuldades, expondo o nosso fardo, o Senhor vai nos entender, o Senhor vai nos orientar, o Senhor vai trabalhar sobre nossas vidas e a gente vai ficar com o fardo leve. E aquilo que era medo, já não é mais um espírito de medo, já começa a ser um espírito de ousadia, já começa a mudar, já começa a transformar as coisas. Mas por quê? Porque minha base com Deus, aquilo que eu busco diante de Deus, Ele começou a trabalhar no meu caráter, mudar o meu caráter, transformar o meu caráter, fazer entender que falar do amor de Deus faz bem para mim, faz bem para quem está ouvindo, que falar do amor de Deus transforma a vida, tudo isso. E todo aquele medo, ele vai se quebrando, todo aquele medo vai sumindo, todo aquele medo vai caindo por terra, e daqui a pouco você tá de boa. Depois você tá de boa, tá buscando a Deus, você tá orando, você tá jejuando, e você já tá orando para fulano de tal, e você já começa a buscar a favor do reino de Deus. É assim que funciona. É assim. É dessa forma que funciona o reino de Deus. Querem viver o amor de Deus, o propósito de Deus aqui? Amém? Amém mesmo, é que Deus depois cobra, hein? Deus depois cobra. Mas é sério, é gostoso viver aquilo que Deus tem pra gente. É grandioso. É grandioso. É grandioso quando Deus dá um monte de direção pra gente e a gente faz, a gente fica surpreendente. É grandioso quando Deus dá uma palavra pra gente e essa palavra tem poder para curar, para libertar, para transformar. É grandioso tudo isso. É muito bom. Vamos se colocar de pé, por favor. Desliga a luz ali, por favor.
te amar pra sempre, meu Senhor. Eu vou andar contigo, seja onde for. Nesse momento, Mais alto monte estarei. que você possa estar falando com o Senhor neste Mais momento. profundo irei. Que você possa estar buscando mais do Senhor. Que você possa estar buscando mais do Espírito Santo de Deus. Que você possa desejar Contigo eu viver os propósitos de Deus. Mas é verdade que às vezes ouço não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. Nada vai separar de ti, Senhor. Despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no lugar, ver a chama acender. E cada dia mais e mais, saber que é tempo de crescer. Aleluias. Tempo de crescer com o Senhor. Tempo de buscar mais do Senhor. Deixa andar contigo, eu ouço sim. Isso é verdade que às vezes ouço não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. Despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. Ter a vida no lugar, ver a chama acender. E cada dia mais saber que é tempo de Adoramos a Ti, Senhor Deus. Adoramos a Tua presença, Pai. Queremos viver mais de Ti, Senhor. Queremos mais da Tua presença, Deus. Tudo que sou, é ser muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. ter a vida no lugar. Aleluias. Adoramos a Ti. Continua adorando o Senhor. Continua falando com o Senhor. Adorando o Senhor. Chame a atenção de Deus. Eu vou te Pode ir. Deixa eu, vou pôr eu me rendo. Continua falando com o Senhor neste momento. Eu vou pôr mais uma canção aqui. Para já estar terminando esse culto. Adoramos a Tua presença, Senhor. Exaltamos a Ti, Pai. Eu tenho aqui a minha renda. Tu já viu ela? Você agora vê se fez comigo, Fernanda Bruno? O que você agora fez comigo, Fernanda Bruno? Ah, é longa ela, pô. É uma longa. Põe isso aqui, eu só vou terminar, só sai pra pôr de fundo. Adoramos a Tua presença, né, Jesus. Amém. Aqueles que querem realmente viver um propósito de Deus nas suas vidas, eu vou pedir para a Devani estar passando e somente ungir nas suas mãos. E aqueles que realmente querem,
Você vai colocar a mão no seu peito. Você vai começar a orar, clamar a Deus. Pedir para que o fogo do Senhor venha queimar em seu coração. Você venha se incendiando pela presença de Deus. Se Ele quiser, se chegue. Nesse momento você começa a falar com o Senhor. Começa a falar com o Senhor, começa a pedir para o Senhor que venha incendiar a sua vida, que o fogo do Espírito Santo venha em seu coração, que aquilo que Ele tem para você, você venha viver aquilo que tem para você. Se reina na presença dEle, não se sinta vergonha de se jogar na presença dEle. Viva o sobrenatural de Deus. Viva o sobrenatural de Deus. Viva aquilo que Deus tem para você. Já passou da hora de a gente começar a incendiar essa multidão aí fora. Parece que a gente está mais frio do que eles. Está na hora de a gente nos incendiar. Para que possamos incendiar toda essa multidão aí fora. Jesus, se liga na presença dEle. Se liga na presença dEle. Se jogue na presença dEle. Grite na presença dEle. Pule na presença dEle. Chore na presença dEle. Ria na presença dEle. Mas não se envergonhe do Pai. Não tenha vergonha do Pai. Se renda. Se santifique mais na presença dEle. Se santifique mais, busque mais. Aleluias! Se você fala em línguas, fale em línguas. Fique à vontade na presença do Senhor. Chame a atenção do Senhor neste momento. E chame a minha atenção. Mas a atenção do Senhor. É a atenção do Senhor que você tem que chamar. Não é a minha. Não é porque eu estou pedindo que você tem que fazer. Mas é porque você deseja aquilo que Deus tem para você. Porque você deseja aquilo que Deus tem para você. Senhor Deus, incendeia esses corações que estão aqui, Senhor Deus. Acende essas brasas, Senhor Deus. Estão apagadas. Senhor Deus. Nós queremos mais, queremos se render na sua presença, Senhor. Queremos mais em ti, Senhor Deus. Vai. Espírito Santo de Deus, eu quero total liberdade, Pai, para ministrar em cada um que está aqui, Senhor Deus, que possamos sair daqui, Pai, com entendimento daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor Deus, que possamos sair daqui, Pai, com entendimento do nosso propósito diante de ti, Senhor Deus, que possamos sair daqui hoje, Pai, incendiados pelo Teu amor, que possamos sair daqui hoje desejosos pela Tua presença, Senhor Deus. Faz Teu querer, Senhor Deus, faz Teu querer em mim, Pai. Eis-me aqui, eis-me aqui, diga, eis-me aqui. Faz Teu querer, faz Teu querer. Senhor Deus, eu quero te ver, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem para mim, Senhor Deus. Todos os Teus projetos, todos os Teus planos, Senhor Deus, sacerdotais, ministeriais, Senhor Deus. Eu me rendo, Senhor Deus, à Sua vontade, Pai. Eu me rendo, Senhor Deus, ao Teu querer, Senhor Deus. Eu nego a si mesmo, eu me nego a minhas vontades.
vontade para viver a sua vontade. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor Deus. Ele lava na chore, decantava na chore, decantava. Espírito Santo de Deus, toca-nos, ó Pai. Incendeia-nos, ó Pai. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, toma a tua igreja, Senhor Deus. Aviva, Pai, a tua igreja, Senhor Deus. Senhor Deus, dá palavra reveladora para a tua igreja. Dá visões, Senhor Deus, para a tua igreja, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, Pai. Que teu amor seja transbordante, Senhor Deus, sobre a tua igreja, Senhor. Que teu amor seja transformador, Senhor Deus, na tua igreja, Senhor Deus. Chega de viver um evangelho cheio de teorias, Pai. Chega, Pai. Chega. Se renda aos braços do Pai. Se renda à vontade do Pai. Se renda ao querer do Pai. Creia naquilo que Deus tem para você. Creia no sobrenatural de Deus sobre a sua vida. É isso que você tem que se render. É isso que você tem que se prender. É essa vontade de Deus para a sua vida. Prossiga na presença de Deus. Se isso é uma verdade, diga, Senhor, faz teu querer, Senhor. Faz teu querer. Se você quer, peça. Faz teu querer. 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 Aleluias! Adoramos o Senhor. Que você possa aplaudir o Senhor, o mais forte. Toda a honra e toda a glória é para Ele, não é para mim, mas é para Ele, pois Ele é merecedor de tudo isso. Ele é merecedor de muito mais do que isso. Aleluias. Pode acender a luz, por favor? Por mais que a gente queira fazer o melhor para Deus, nada vai se comparar àquilo que Ele tem feito por nós. Nada. Amém. Pode sentar. Tira, tá?